Aí, então vamos lá. Então, na aula passada, a gente viu alguns comandos aqui pelo CAD, né? Passei para vocês, alguns de vocês já conseguiram mexer ali no AutoCAD, no Sweet Home, né? Acho que estão conseguindo desenvolver esse exercício nosso aí da planta baixa. Acho que é esse o caminho mesmo. Vocês já estão pegando aí nessa questão dos programas. Né? E a gente vai indo aos pouquinhos, né? A gente vamos avançando neles para ir pegando os jeitos, né? Que eu falei para vocês nas aulas anteriores. A, aprender os softwares aqui, os programas, é prática, não adianta, né? A gente tem que mexer, né? O ideal seria mexer um pouquinho todo dia, mas eu sei que é uma coisa, né? Meio utópico eu ficar falando isso, mas, né? Mexendo um pouco assim por semana, a gente já consegue ir gravando esses comandos, tá? Vou passar mais alguns comandos hoje aqui do AutoCAD e né, para a gente ir aplicando esses comandos básicos, mas aí eu sempre vou fazendo isso, vou gerando esse vídeo e vou escrevendo no próprio título também ali da aula, do vídeo, quais foram os comandos que a gente viu, né? Às vezes vão revisitar esse vídeo para dar uma olhadinha, então, né, é assim, né? O software não tem outra escapatória aí, senão a gente mexer, né, só mexendo aí para conseguir trabalhar com ele. Vai decorando, né, a questão dos comandos e tudo mais. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai criar o texto, né? Por exemplo, vou começar aqui com esse layer, esse comando de criar o texto. Então, na aula passada, a gente viu alguns comandos aqui de modificação das paredes, né, das alvenarias, que a gente foi visualizando aqui, né, o trim, o fillet, o mirror, né, o, o move, o rotate. Então, para qualquer um desses comandos, é legal a gente lembrar sempre de ligar e desligar o F8, né? O orto ali. E o F3 às vezes também incomoda, né? Por exemplo, aqui, eu quero copiar esse vaso sanitário aqui, por exemplo, né? Vou pegar aqui e vou dar um copy. Quero levar lá no cantinho. Ó, então, se eu tô com o orto ligado, ele fica difícil. Então, eu tenho que ir lá, desligar o F8, né? Opa, cadê aqui? Ó, daí eu consigo ir trabalhando com ele, né? E às vezes o F3 também fica atrapalhando aqui, dependendo de onde você quer colocar o objeto. Que o F3 são esses pontinhos verdes aqui. Então, às vezes você vem lá e desliga o F3 também, porque daí você pode colar em qualquer lugar, né? Ele não vai ficar puxando aqui o objeto que você quer movimentar aqui na tela. Então, né, o AutoCAD é sempre essa função, ficar ligando e desligando o orto e ligando e desligando o snap. Então, sempre lembre disso, quando tá difícil ali, a professora não vai, esse AutoCAD desgraçado, ele não me deixa levar um objeto para outro lugar, né? Sempre lembre desses dois comandinhos. E outra questão, sempre lembre de dar ESC, né? De clicar um ESC, umas 3 vezes o ESC ali no teclado, que daí ele vai ficando neutro, né? Ele fica sem nenhum comando. Então fica mais, né? Você vai, que às vezes é isso, às vezes você está usando um comando, aí quer usar outro, não saiu daquele comando anterior, daí ele fica travado ali naquela coisa. Então clica umas 3 vezes o ESC ali, que ele também dá uma resolvida nisso, tá? O que eu vejo assim também, antes de eu falar da questão do texto, que eu vi que alguns de vocês já me mandaram ali os arquivos, o que que acontece quando a gente está fazendo o desenho aqui no AutoCAD, né? Vou fazer aqui o exemplo para vocês, na hora que vocês estão fazendo, lembrar disso também. Estou desenhando aqui, eu comando linha, não sei o quê, daí eu quero desenhar, né? Eu clico e arrasto o mouse para eu criar essa linha
com o tamanho específico, né? Então, eu digito ali. Então, sempre lembra assim, olha, às vezes eu estou fazendo eu clico e arrasto, e às vezes eu clico sem querer de novo aqui na tela e não coloquei a medida. Daí eu continuo aqui e dou uma medida ali, sei lá, de 1,5 m. E daí fica essas duas linhas separadas, olha, né? Então, no momento assim, parece que não vai, né? Não tem problema nenhum, lógico que também não tem problema. Mas o que eu digo assim, é, quando acontece isso, quando você vê que ficou duas linhas, três linhas, ou uma linha em cima da outra, quando acontece isso, sempre lembre de fazer, de já arrumar esse probleminha ali, né? Vamos dizer assim. Porque o que eu estou trazendo para vocês sempre é o que o pessoal do quarto módulo, né? Eu trazendo exemplos de alguns alunos que às vezes no quarto módulo estão lá, e daí tem que ficar perdendo esse tempo, sabe? De ficar corrigindo o arquivo porque não está no layer correto, ou que ficou com essas linhas quebradinhas, e às vezes você tem que trabalhar com outro projeto e tá ruim de trabalhar por causa dessas linhas que estão quebradas, né? Desses pequenos detalhes aí que no fim, gente, eles vão fazer uma diferença grande, assim, sabe? Então, na hora que vocês identificam que tem essas linhas quebradas ou uma linha sobre a outra, seleciona essas linhas que estão, né, separadas aí, que você viu que estão, né, estão separadas, e junta elas. Dá um join, né, de juntar. Ele vai estar aqui no Modify, aqui, ó, join. Né? Então, no momento que você clica nele, ó, ele, ele forma uma linha só, tá? Então, para você dar offset, para você fazer as modificações necessárias, fica mais fácil. Né? Vou dando essas dicas para vocês para ir facilitando o desenho. O que mais que eu ia falar do join? É isso aí. O join é um comandinho que vai te dando essa ajuda para fazer esse pente fino. E daí, assim, então vamos começar a fazer o texto, né? Por exemplo, deixa eu anotar aqui quais comandos que eu estou vendo, para não esquecer. O texto. Então, é o seguinte, o texto, eu tenho lá na portaria 80, lá da prefeitura, me pedindo que esse texto, no momento que eu imprimo essa prancha, né? Deixa eu trazer aqui. No momento que eu imprimo esse desenho, a altura mínima dessa letra aqui, ela tem que ter 2 milímetros na hora que eu imprimo. Então, assim, essa prancha aqui no layout, que essa aqui é uma... Depois eu vou, mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente, né, coloca o arquivo aqui na escala. Mas aqui no momento que a gente está colocando ele na prancha, eu preciso, né, ter essa certeza que eu estou com essa letra com mínimo de 2 milímetros. Então, para eu saber isso, né, você tem como é que fala? Um esqueminha aqui para você colocar no AutoCAD. Vou mandar daí para vocês o esquema aqui. E na escala 1:50, que são os desenhos que eu vou trabalhar aqui para a prefeitura, que é a planta baixa, cortes, elevações, né? A única que não vai estar na 1:50 é a implantação e cobertura. Então, na escala 1:50, o tamanho mínimo da letra no AutoCAD vai ter que ser tamanho 8. Então, estando no AutoCAD tamanho 8, na hora que eu imprimo o arquivo, né, ou eu venho aqui e meço aqui pelo layout, ele vai ter essa altura de 2 milímetros, tá? Então, né, a prefeitura ela faz essa exigência em relação ao tamanho do texto pela questão da legibilidade. Se eu tenho esse desenho aqui, por exemplo, que está na escala 1:100, que é esse aqui da cobertura, eu tenho que deixar o tamanho dessa letra maior, né? Lembrando essa questão da escala, o seguinte, escala 1:50, tamanho 8. A escala 1:100,
Então, o que significa da escala 1 para 50 para a escala 1 para 100? Né? O que alterou ali do desenho? A escala 1 para 100 ela diminuiu ainda mais. Né? Então, a escala 1 para 100 ela é 2 vezes menor o tamanho do desenho do que a escala 1 para 50. Então, esse texto na escala 1 para 100 vai ter que ter tamanho mínimo 16, para que eu tenha essa legibilidade para a prefeitura. E daí, a partir disso, eu tenho, né, proporcionalmente. 1 para 100 vai ser 16, 1 para 200 vai ser tamanho 32, 1 para 25, que daí eu já tenho um desenho maior, né, um desenho de detalhamento. Aí eu teria esse tamanho de letra no AutoCAD tamanho 4, tá? Então, a gente vai, né, trabalhando com isso. Então, assim, vou voltar aqui no Model. Como eu estou, né, fazendo aqui de conta que estou desenhando a planta baixa, então aqui o meu texto tamanho mínimo, né, como é a planta baixa escala 1 para 50, eu vou usar esse tamanho mínimo de 8. Então, assim, eu tenho o texto aqui no meu desenho, que vai representar o nome do desenho, esses outros textos aqui que vão ser o nome do ambiente, a área, né? Algum texto que vai me trazer, que não tem nenhum, acho, mas algum texto que fala, tipo, traz alguma informação, olha, detalhe, alguma coisa, né? Então eu tenho vários textos. Então é legal você trabalhar então também com esse destaque dos textos, né? Tipo, aqui o nome do desenho e a escala, né? Pode ficar num tamanho um pouco maior do que 8, né? Por exemplo. Então você vai fazendo essa variação, aí deu 8 a 12, mais ou menos, só para ir trazendo esse destaque também. Mas para eu criar o texto, né, primeiro passo, eu tenho que escolher o layer de texto, né? Então outra coisa, gente, sempre lembrem de escolher essa questão do layer na hora que você está fazendo o desenho. Aqui, por exemplo, né, fiz a porta, usei o layer madeira. Fiz a alvenaria, usei o layer alvenaria. Fiz aqui o vidro, usei o layer do vidro, né? Então, sempre lembre de escolher o layer correto, para que na hora que você vai imprimir esse projeto, vai estar já na espessura correta também. Né? Também, outros alunos meus ali do quarto módulo, que eles estão né, finalizando ali o TCC e tal, daí eles, esses dias eu me perguntam, professora, o meu projeto está tudo pronto, certinho, só tenho que configurar os layers, as espessuras. Daí eu fui ver o desenho dele, daí estava justamente isso. As linhas aqui estavam em layer diferente, vamos dizer assim. A alvenaria aqui ele desenhou no layer esquadria, né? E por aí vai. Então foi ficando as espessuras erradas já no momento do desenho. Então é isso, para ir poupando tempo, ir poupando trabalho, né? Para não ter que ficar nesse retrabalho, sempre fique atento a isso também. Professora, mas e agora? Eu já fiz o desenho e fiz no layer errado, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Então, para isso, para você mudar a linha, o layer da linha, né? Se tiver um layer errado, vamos dizer que aqui eu quero deixar, em vez do vidro, eu quero deixar o layer de esquadria, né? Aqui. Então eu posso mudar ainda, né, o layer. Não preciso apagar essa linha que eu criei aqui para fazer no layer correto. Então eu posso, para mudar o layer da linha, né? Então eu vou selecionar essas duas aqui, que é o vidro. Eu vou colocar no esquadria. Então eu seleciono as duas, clico aqui e escolho o layer da esquadria, né, por exemplo. Ó, daí beleza, ele já vai estar no layer correto, tá? Então, né, quando você faz alguma coisa com o layer errado, você consegue fazer essa correção. Beleza, então primeira coisa aqui para criar o texto, eu vou escolher o layer do texto, né, vem aqui. E o segundo passo é ir no comando do texto. Então o AutoCAD, ele tem a fonte dele, né, a letra dele, já uma letra padrão, que é uma letra bem 32 bits, assim, né, uma coisa mais antiguinha. Então, fica a critério de cada um, né? Qual a letra que você vai utilizar.
Mas então, primeira coisa, eu vou criar o texto clicando aqui no A, no Multiline Text. Acho que em todas as versões do CAD vai ser um Azinho, assim, como é que fala? Aqui o símbolo desse comando. Então, eu clico aqui, e daí eu vou ter que criar, tipo, assim, um retângulo, ó, com esse comando. Eu cliquei no comando, clico, e arrasto o mouse, ó, e clico de novo. Quer ver? E ele abre essa caixa de texto aqui para mim. Então, aqui em cima, ó, veja que ele mudou o menu aqui de cima. Olha, ele foi para edição de texto. Então, aqui ele é tipo um mini Word, né? Ele tem aqui para você centralizar o texto, para deixar alinhado na direita e esquerda, justificado. Ele tem aqui você fazer negrito ou sublinhado, né? Ele vai ter aqui qual que é não, aqui, ó, aqui que vai ser o tipo de fonte, né? Qual fonte que você vai utilizar. Que mais que ele tem aqui? Alguns símbolos também que podem ser utilizados, né? Então, tem algumas configuraçõezinhas aqui. Ó, numeração também, se colocar, tipo, algum texto que traga itens, né? Tipo, 2, 3, 4. Né? Número 1, escada, número 2, corredor, sei lá, né? Você tem que fazer alguma numeração, também você consegue aqui né, com esse comandinho, tá? Então, vou escrever aqui o nome do ambiente, né? Vou colocar aqui, né, para o banheiro. Então, geralmente, o pessoal utiliza o nome do banheiro IS, são instalações sanitárias, né? Ou BWC, que seria instalações sanitárias em inglês, né? Ou só WC. Então, geralmente, você acaba usando esse termo técnico aí, IS, tá? Então, olha, nota que tá nessa letra esquisitinha. Bom, deixa eu escrever banheiro só pra gente conseguir ver melhor. Mas, né, esquisitinha aqui eu que estou sendo preconceituosa com a letra do AutoCAD. Mas, tipo, né, não gostei dessa letra, quero mudar. Ou qualquer outra coisa, gente, que você for mudar no texto, primeiro passo, você tem que selecionar o texto, tá? Então, aqui, por exemplo, então tá, vou usar Arial, né? Clico aqui, ele vai ter, né, todas as fontes disponíveis, vou clicar no A para encontrar o Arial aqui, ó. Cliquei, beleza, ele mudou a fonte. Daí outra questão em relação ao texto, o tamanho. Se eu só criei o texto aqui daí beleza, aí para eu sair da caixa de texto, eu clico aqui fora e fiz o texto. Meu Deus, onde é que foi? Né? Que dele? Que dele o texto? Então ele ficou minúsculo aqui, ó, tá vendo? Então, às vezes você cria muitas vezes o texto e fala, meu, não tá aparecendo nada de texto. Esse AutoCAD é louco, não aparece. Não é porque você esqueceu de mudar o tamanho do texto. Então, para alterar o texto, você vai ter que dar um clique duplo. Ai, meu Deus, que barulheira. Vai ter que dar um clique duplo sobre o texto, tá? Então, dei um clique duplo. Ó, senhor, abrindo as porteiras. Tá. Dei um clique duplo, consigo editar de novo. Daí eu posso editar o que eu quiser, né? Vou dando um enter, vou escrevendo a metragem, o tipo do piso, blá blá blá, né? Vou fazendo esse esquema. Mas preciso aumentar o tamanho da fonte aqui. Então, eu vou selecionar o texto e vou vir aqui, ó, aqui no cantinho que vai ter esse 0.2. Não sei, gente, se é igual nas versões mais novas, mas acredito que é nesse esquema também. Vai ter um 0.2 aqui em algum lugar, que vai ser o tamanho desse texto. Então, eu selecionei o texto, clico aqui e vou deixar o tamanho mínimo 8, tá? Vou deixar com 10 aqui, que vai ser o nome do ambiente, então vou deixar um pouquinho maior. Então, digito lá 10, né? Dou um Enter. Aí agora sim, agora vai ficar um tamanho legal, tá?
Aí, beleza. Ai, aí tá. Outra questão. Ok. Outra questão em relação aqui à caixa de texto é que você pode, às vezes ela fica gigante aqui, ó, ela fica tipo assim, deixa eu dar um, ela fica assim, ó, você cria uma caixa de texto com um negócio gigantesco, daí às vezes atrapalha, então às vezes é bom dar uma editada aqui, ó, você vem com o mouse aqui em cima e aumenta ou diminui a caixinha de texto, tá? Aqui também para baixo, ó, você consegue ir aumentando ela. Aí eu quero centralizar, né, esse texto para ficar organizado aqui, né? No meu estilo aqui quero centralizar, mas nada impede de você deixar ele alinhado na esquerda. Então venho aqui, cliquei, e beleza, daí vou digitar então aqui piso cerâmico, aumentar um pouquinho para ficar na mesma linha, e vou colocar aqui para deixar a metragem, né? Lembrando que para eu fazer o 2 aqui em cima, né, o metro quadrado, no texto aqui, eu vou ter que clicar no meu teclado, vou deixar a tecla Alt GR. A minha está do lado do espaço aqui no teclado. Você clica nesse Alt GR e digita 2, daí ele vai fazer o 2 ali em cima, tá? Daí o que mais? Vou deixar esse nome do ambiente aqui em negrito, então seleciono ele, vou vir aqui no bold, né, no negrito. E daí aqui eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai medir a área, tá? Então, beleza, criei meu texto, dou um clique fora, ó, aí ele finaliza a minha edição. Aí o seguinte, gente, vou ter que fazer o texto para os próximos ambientes aqui, né? Vamos dizer que tá com mais coisa aqui desenhada. Eu não preciso ficar criando toda vez esse texto. Então, uma vez que você criou o texto, você pode copiar ele simplesmente, né? Então, para copiar, lembrando, vai selecionar o objeto, vai usar o comando copy, vai dar um clique no objeto e vai arrastar ele, né, para o lugar que você for colocar a metragem aqui do restante do ambiente, né? Vamos colocar aqui. Aí depois eu venho aqui, dou um clique duplo e edito o meu texto, tá? Aí beleza. Agora eu quero colocar então a metragem aqui para o meu ambiente, né? Eu preciso saber quantos metros quadrados que tem. Então, para isso, para não ter que ficar, né, fazendo conta, enfim, eu vou utilizar o comando de área, que no AutoCAD vai ter aqui também, acho que de todo mundo vai ser aqui dentro, tem uma reguinha, aí você clica nessa seta apontando para baixo aqui, e ele vai abrir essas funções de medição. Ou você pode digitar no teclado AA e dar Enter, tá? Que ele também ativa o comando. Então, eu vou vir aqui no comando de área para fazer a medição. Aí, o seguinte, olha, para eu medir a área, eu vou ter que ir clicando nos 4 pontos aqui do meu ambiente. Então, eu vou dar um clique aqui, ó, e ele vai abrindo, e sempre, ó, se eu deixo assim, às vezes eu pego um ponto errado ali, né? A pessoa está sem óculos faz 2 semanas, né? Você não consegue enxergar nada. Mas você pode vir aqui, sempre lembra de aplicar o zoom aqui no teu AutoCAD, né? Vai clicando aqui, ó, então eu clico nos 4 cantinhos do ambiente. Beleza, cliquei nos pontinhos que eu preciso, agora eu vou clicar no Enter. E ele vai mostrar para mim a área aqui embaixo, ó. Você está dando para enxergar. Ou às vezes aqui no próprio cursor ele já mostra. Então, aqui ele está me dando a área tipo em milímetro. Ele tá com essa. Ele fica com essa unidade de milímetro. Eu nunca consigo mudar o que que é. Vou até procurar isso para ver se eu consigo mudar essa unidade do metro quadrado. Mas aqui eu sei que vai ser 9 metros quadrados, né? A gente imagina aqui mais ou menos
que vai ser nos 9 metros quadrados, né? Não vai ser 9.000, 90.000. Então, deixa eu colocar aqui para eu ver se consigo mudar essa unidade da área. Eu mando para vocês. Então, beleza, eu sei que é 9 metros quadrados. Então, eu vou dar um ESC, ó, para sair do último comando, e vou vir aqui dar um clique duplo e editar meu texto para fazer essa correção aqui do texto. Então, eu dou clique duplo, para ele abrir, ó, daí às vezes ele abre e fica bem grandão, assim. Mas aí depois, na hora que você vai tipo, dar um sair aqui, ele volta no tamanho normal. Então, eu vou digitar aqui, 9 metros, clico fora dele, ó, e ele já editou para mim, tá? Para eu medir, por exemplo, ambientes que são assim, ó, irregulares, tal, né? Eu vou ter que medir, então, vou pegar lá o comando de novo, ó. Então, clico lá no área. E vou ter que clicar também em todas as pontinhas aqui dos ambientes. Lembrando outra coisa, gente. O, a área de ambiente é sempre né, eu conto as paredes internas, ó. Então, eu vou clicar aqui, né? Vou clicando nas pontinhas, ó. Vou dando zoom. Aqui. Vou fazendo essa volta toda aqui nele, ó. Tá? Vou dar um Enter. E de novo ele me dá essa área do ambiente, ó. 6303 vai ficar, metros quadrados. Então, eu vou vir aqui, vou dar ESC, clique duplo. Já esqueci. 60 e... Deixa eu ver. 6303? 6303. Então, clique duplo. Professora, 63. Oi? a metragem da casa é contada pela parede de fora, né? Exatamente, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês também. Mas é bem isso. Os nossos 80 metros é com as paredes de fora. Tá? Deixa eu pôr aqui. Vou pôr sala. De banheiro, né? Deixa a sala aqui. Isso aí. Então, bem isso que o Fabiano falou. Tipo, então tá, para eu saber a área da minha casa, eu vou somar as áreas. Vou pegar essa mais essa. Não. Porque a área que você está ocupando é maior, né? Eu tenho as paredes externas aqui. Então, eu tenho que contar as paredes externas, né? Quando eu estou fazendo o projeto arquitetônico da casa. Então, eu tenho, posso fazer até 80 metros. Então, as paredes vão contar como área construída, né? Então, para eu saber a área da casa, é bem isso que o Fabiano falou, olha, vou ter que pegar lá o comando área, então, de novo, e vou clicar nas partes externas aqui da parede, ó. Vou vir fazendo esse esqueminha aqui por fora, tá? Cliquei ali, dou um Enter, e aqui eu já tinha feito 10 por 8, né? Ela ficou com seus 80 metros quadrados, então, a casa, tá? Vou criar agora o texto aqui que vai ser o nome do meu desenho, para colocar ali embaixo que a área da casa ficou com 80 metros. E dizer ali planta baixa, escala 1 para 50. Então também, olha, eu posso copiar esse texto que já está aqui, né? Já está pronto. Depois eu vou editar ele de outra maneira. Então, vou lá, vou selecionar o texto, vou clicar no copiar, clico em arrasto o mouse, clico de novo para soltar a cópia. Então, vou escrever, vou editar esse texto aqui. Então, vou dar um clique duplo. Vou selecionar todo ele aqui, né? Para eu... Vou deixar ele alinhado para esquerda, para ficar nesse padrãozinho. E daí, vou escrever aqui, então, planta baixa, né? Planta baixa, 1 para 50, ou você pode escrever escala 1 para 50, ou ESC, né? ESC, 1 para 50, fica a teu critério. E daí vou colocar aqui a área total, 80 metros quadrados. Quadrados.
Aí, beleza. Mas eu quero deixar um pouco maior aqui esse texto. 10 vou deixar com 12 aqui, então vou selecionar ele, dar Enter. E esse aqui eu quero tirar o negrito, ó. Então, vou selecionar o texto, venho ali no Bold, clico, dou um clique fora. E beleza, eu tenho o meu texto aqui com a especificação, tá? E daí também, é um texto que eu vou, sei lá, vai ter uma viga aqui, né? Vamos desenhar uma linha. Projeção da viga, sei lá, né? Algum detalhe que eu vou ter, ó, então, fiz a linha e venho aqui no projeção. Deixa eu apagar isso. Né, quero escrever alguma questão, porque, ó, aqui não, às vezes, né, você olhando, às vezes não sabe o que que é essa linha. Né, ela vai ficar tracejada, isso aqui já também vou mostrar para vocês, ó. Então, o layer projeção é o layer que eu criei para linhas tracejadas, né? Então, tanto aqui é projeção, quanto aqui, ó, aqui tá tudo junto, né, que eu criei um bloco. Mas aqui também é o layer projeção. Ele não está aparecendo aqui em projeção, porque o que importa é que apareça lá no layout, lá na planta. Quer ver? Deixa eu mostrar já isso aqui, para vocês entenderem. Deixa eu pôr aqui mesmo. Ó, então, isso aqui ele mostra tudo que está desenhado lá. Ó. Vou pôr não para 5. 20. E dou um cadeado. Ó, daí agora ele aparece tracejadinho para mim aqui. Vamos voltar aqui. Então, daí eu quero escrever, né? Tipo, projeção viga. Então, de novo, eu vou copiar o texto. Vou dar um clique duplo. Vou apagar esse texto aqui. Quer dizer, primeiro vou alinhar ele e vou escrever aqui, projeção VIC. E dou um clique fora. Né? Então, assim, você vai sentindo a necessidade de colocar alguma informação, né, extra. Você vai vendo, né, você vai sentindo que o desenho precisa, às vezes, de uma explicação. Então, é um outro texto aqui que vai ajudar na leitura, tá? Essa questão aqui da linha, gente, eu vou mostrar para vocês já, só para vocês entenderem, mas, né, como eu falei, isso do PDF a gente vai ver um pouquinho depois. Mas, assim, por que que aqui está aparecendo, né, tá na projeção, mas não tá aparecendo no meu desenho aqui em projeção? Então, no momento que eu estou fazendo o desenho, aqui no Model, né, nessa abinha do Model aqui, ela está numa escala, tipo, ela necessariamente não tem uma escala. Ela está na 1 para 1 ali, beleza, mas ela não está na escala correta, né? Então, aqui eu não, por isso que não aparece essa projeção para mim. Para eu alterar essa projeção, para ver se vai ficar legal, né, essa linha se tá ok, se está aparecendo realmente tracejada, eu vou ter que vir lá no layout, que é onde eu vou ter a minha prancha pronta aqui para impressão. Daí aqui, ó, aqui eu achei que ficou muito grandão essas linhas aqui, eu quero diminuir um pouquinho. Então, para isso, para você fazer essa edição da linha, né, você pode vir aqui, quer ver? Então, eu tô aqui no model, no layout, vou dar um clique duplo aqui dentro e vou selecionar essas linhas, ó, para eu alterar o tamanho desse tracejado. Então, o tamanho do tracejado, ele vai estar aqui na propriedades, ó. Então, lembrando, para eu abrir essa janela, eu vou selecionar um objeto, vou dar o botão direito, quer ver? E vou clicar aqui em propriedades. Tá? Que na hora que eu clico aqui, ele abre essa janela. Daí você pode aumentar ela aqui, ó, diminuir, daí você vai vendo que fica melhor. Eu gosto de deixar ela aqui porque você acostuma, daí tendo aqui ou não, você vai vendo que você
as tuas preferências do programa. Mas beleza, quero deixar esse tracejado um pouco menor. Então, para isso, eu vou ter que clicar aqui, olha, na escala, no tipo de linha aqui, na escala do tipo de linha. E eu tenho que diminuir então essa escala, para ele ficar um pouquinho mais juntinho ali, esse tracejado. Ficou meio esquisitinho. Então, eu vou dar um clique aqui e vou digitar um número menor que 1. Vou pôr 0,5, por exemplo. E vou dar um Enter. Ó, achei que ficou um pouco melhor já. Né? Ah, não, quero menor ainda. Então, eu clico 0,4. Né? Você vai fazendo esse teste, tá? Então, é só aqui no layout que você consegue visualizar o tipo da linha. Mas que a gente vai retomar depois. Só para vocês entenderem o porquê que ficou inteira aqui essa linha. Aí, beleza. Então, eu fiz aqui o texto, né? Fiz esse texto aqui para colocar o nome do meu desenho e tal. E agora, eu quero começar a colocar as cotas, por exemplo, né? Então, depois que eu fiz o desenho, coloquei as portas, as janelas, os textos, os móveis, tudo mais, eu vou começar a colocar as cotas. Então, as cotas né, um detalhe a mais, aí, um detalhe um pouquinho mais demorado aí no AutoCAD, vamos dizer assim. Então, eu tenho essa questão de deixar a cota no tamanho correto. Olha como é que ela está bem maior o texto em relação ao texto que está aqui. Então, no momento que você imprime esse desenho, você vai ver que esse tamanho de texto aqui está ótimo. E daí, se fica uma coisa muito grandona, você vê que ficou meio desproporcional, ficou meio descoordenado ali. Você acaba vendo que, né, que não ficou certo essa cota. Então, para eu criar essa cota, primeira coisa, nesse arquivo aqui que eu mandei para vocês, eu já tenho um padrão de cota criado, já tem 2 padrões, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essas alterações. Então, primeira coisa, eu vou ter que escolher o layer da cota, que já está criado aqui. Vem aqui, cota. E beleza. Aí agora eu vou lá no menu das cotas, que é o tal do Annotate. Não sei como é que vai estar em português isso. Mas ele, né, acho que provavelmente vai ser esse terceiro menu, e daí ele abre, olha, só esse menu específico das cotas. Então, essa cota aqui que eu estou utilizando, ela vai ser a cota, ela tá essa cota grande, olha só. E eu criei essa cota implantação. Então, essa cota aqui, ela tem um tamanho de texto para implantação, ou seja, para o desenho que eu estou fazendo lá na implantação, que é essa escala 1 para 100. Então, olha, eu cliquei aqui no texto, na cota, eu selecionei ela, e aqui na minha propriedades eu vou ver o tamanho que está esse texto. Então, aqui embaixo ele tem o text height, que é a altura do texto. Ele está com 20. Então, o mínimo teria que ser 16, então ele está grande. Então, aqui, para a escala 1 para 50, que eu tenho o meu tamanho 12 aqui no maior texto, né, ele ficou descoordenado. Então, eu não vou usar essa cota de implantação. Então, eu vou usar a cota, ó, eu clico aqui e vou usar essa cota 250 aqui, que é a cota da escala 1 para 50. Vou até mudar depois esse nome da cota. Agora sim, as cotas que eu criar, ó, elas vão estar num tamanho legal. Ó, até o símbolozinho aqui, ele diminui, ó, essa bolinha, o texto, né, ele fica fica mais parecido com o tamanho do texto do meu, né, do nome do ambiente, ó, tá vendo? Vê que tá numa altura meio parecida. Aí, ó, aqui vamos clicar aqui para ver o tamanho que tá esse texto. Ó, ele tá com 10. Então, esse aqui é o que seria para escala 1 para 50. Então, como é que eu vou criar? Deixa eu apagar. Oi, pode falar. Você pode só fazer a cota de volta aí, que o meu aqui não tá dando certo. Deixa eu ver passo a passo para ver se tá indo certo o meu aqui. Ah, tá.
Então, ó, pra você fazer, você vai clicar lá vem no Annotate, Aham. daí você clica ali na cota linear, que é esse símbolozinho aqui, ó. Tá. Clica na Aham. linear que é mais boa. Ok. Aí cliquei ali. Daí vou clicar aqui, ó. Daí eu clico de um ponto ao outro. Quero medir o tamanho do ambiente. Então eu vou clicar de um ponto ao outro, ó. Clico e clico e arrasto o mouse. E daí para soltar ela, eu clico de novo. Ah, tá, entendi. Deixa eu só tentar aqui. Tá. Veja se aqui, ó, ele tá aparecendo a 250. Ou tá em plantação. Não, deu certo aqui. Deu? Ah, então tá. Deu. Ótimo. Acho que eu não tava apertando naquele dimension ali que Ah, você entendi. colocou ali. Então tá. Ó, então aqui eu vou ter essa cota certinha aqui pro tamanho. Tem um outro comando de cota, quero ver aqui. Esse meu antigo aqui que não tinha. Tem um outro comando de cota que ele fica um pouco diferente aqui e vejo que o pessoal se bate mais. Então eu sugiro sempre usar o linear para cotar, que fica mais de boa, você tem mais controle. Ai, não lembro qual que era o comando que ele tipo fica pegando o tamanho da linha, assim que você passa o mouse, ele fica mais teimoso. É, mas beleza, então para criar a cota eu faço isso. Clico no Dimension aqui no linear e clico nos dois pontos, né? Vou fazer aqui, ó, esse aqui, ó. Clico aqui, ó. Eu posso clicar também na diagonal, que nem eu fiz aqui, ó, gente. Vou medir a espessura da parede. Então vou lá na dimensão, clico aqui. Aí às vezes ele vai querer ficar teimando, ó, ele quer vir para cima ou ele vai ficar meio chato. Então quando né, você tem que ir movendo o mouse de uma maneira que ele vai, né, ir para a direção que você está querendo, né? Nesse caso aqui eu vou fazer, né, toda essa linha vertical de cota aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, daí para eu alinhar, tipo, tô fazendo essa cota, né, à mão aqui de novo. Então, para eu alinhar uma cota com a outra, eu vou dar um zoom grandão aqui, ó, e vou pegar o centro, uma com a outra, ó. Clico ali e ele fecha, né, finaliza a cota para mim. Só que assim, para não ter que ficar clicando uma vez, tipo, toda hora ficar clicando aqui no comando da cota, tem uma outra cota, um outro estilo de cota que é o continue, que é o contínuo, né? Essa cota contínua aqui, ó, que é uma do ladinho da outra. Então, eu vou fazer o seguinte, vou apagar, vou selecionar essa aqui do 3, vou dar um delete nela, e vou clicar na cota do contínua, na cota contínua aqui. Então, eu cliquei nela, ó, só cliquei lá. Ela já continua para mim, para eu fazer a próxima medida. Então, isso aqui, gente, olha, ele agiliza muito também o desenho. Então, lembrem dessa cota contínua, porque às vezes os alunos estão na metade do projeto. Ah, professora, tá muito devagar essa cota. Mas você está usando a cota contínua? Ah, não lembro como é que faz. É só clicar ali no íconezinho. Então, lembrem dessa cota que ela salva a vida da gente. Ó. Então, eu vou clicando. Ó. Vou clicar aqui na. Daí eu sempre dou um zoom, tá, gente? Vou clicando nos pontinhos, ó, que eu quero medir. Cliquei. E quando eu termino nessa linha de cota, eu clico no ESC para ele finalizar para mim, ó, tá? E tem as medidas das cotas aqui certinho. Aí o seguinte, gente. Beleza, tem a minha cota aqui, daí né, vou fazer a cota total aqui da parede. Então, a cota total eu tenho que começar de novo. Para eu criar uma nova cota, né, ou iniciar uma nova linha de cota, eu vou clicar de novo lá no Dimension. Então, eu cliquei lá, então eu vou vir de um ponto até o outro lá em cima. Ó. Fico dando zoom e aplicando a mãozinha. Ó, daí vem aqui, clico e ela solta para mim. Ela fica fixa aqui, tá? Aí assim, gente,
Fica a critério de cada um, isso aqui que eu vou mostrar, mas daí você vai vendo, com o tempo você vai ficando com essas manias, né, do AutoCAD, às vezes da questão da leitura do desenho. Então, nota aqui, olha, que essa linha, ela tá, tipo, fora do desenho, e essa aqui ficou para dentro, né? Essa aqui ficou dentro do desenho e tal. Então, assim, nada, não tem problema nenhum, tipo, né, vai mandar para a prefeitura, né, os caras não vão reprovar teu projeto. Mas eu gosto de deixar o meu, tipo, eu não gosto de deixar essa linha em cima do desenho, né? Você fica com essas paranoias que no fim fica tão automático que você nem percebe que está fazendo essas correções. Então eu sempre faço isso, eu coto primeiro o desenho e depois eu venho fazendo essa, né, essa edição aqui das linhas, olha. Então, para eu fazer isso, né, para que todas as linhas fiquem no mesmo patamar, aqui nesse mesmo padrão, eu seleciono, olha. Só que, olha, eu vou selecionar a cota, tá? E daí ela, quando eu seleciono, ela também aparece para mim esses pontinhos azuis, olha só. Então eu vou clicar no, vou ver se eu tá com o F8 ligado, ó. Fica com o zoom aqui próximo da tua cota. Daí eu clico aqui no pontinho azul, arrasto e clico de novo, tá? Ai, mas ficou ainda essa linha aqui no meio, ó. Então, assim, daí essa linha aqui, ela é referente a essa segunda cota, ó, tá vendo? Então, eu vou ter que, de novo, clicar na cota, vir aqui, clico, arrasto o mouse e clico de novo. Então, aqui também, olha, para você fazer isso das duas cotas de uma vez, seleciona todas as cotas, ó, dá um selecionar em todas, né, que vão estar juntas ali. E daí você faz isso uma vez só. Dou um zoom aqui, clico no azulzinho, arrasto e clico. Ó, daí ele já vai das duas. Então você não tem que ficar fazendo uma por uma ali, né, essa função toda. Clico ali, arrasto e clico. Opa, esse aqui não foi o 20. Mas, né, gente, fica a critério de cada um. Isso aqui é só uma dica que estou passando para, né, às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que fica alinhado aqui? Né, eu não, olha, eu já vou mostrar que tem como você regular essa distância, só que sempre que a distância ela vai ser regulada do ponto que você clicou. Ó, ou eu faço assim, ó, você vem com o mouse e para ele reconhecer esse ponto, arrasta, ó, arrasta até a linha e puxa, né? Tipo, daí ele faz também. Então, assim, eu tenho uma maneira de configurar essa distância, que também vai ser o offset, aqui no caso, no AutoCAD ele tem esse nome, mas sempre vai ser em relação ao ponto que eu estou medindo, ó, né? Então, o offset, né, que eu vou mostrar para vocês, que é essa configuração de cota, ele vai medir sempre de acordo com o ponto que você clicou, né? Então, se eu cliquei aqui, ou cliquei aqui no meu vaso, ó, tipo, entendeu? Ele vai ficar sempre de acordo com o pontinho, ó. Tá vendo que ficou um pontinho vermelho ali, bem pequenucho ali, ó. Ele significa que é esse ponto que eu usei para medir, tá? Vou apagar. Então, a cota é isso. Eu tenho que iniciar a cota com o comando linear, o dimension aqui, o linear. E daí, então, vou fazer de novo aqui para vocês verem, ó. Então, eu vou clicar no comando linear. Vou criar a minha primeira cota aqui, ó. Pode ver como ele às vezes fica teimando, ó, tá vendo? Então vai com o mouse, dá uma arrastadinha que ele entende. Cliquei, criei a minha primeira cota. Para usar continue, clico lá e ó, ele já fica automático. Daí eu vou clicando nas minhas paredinhas aqui, ó. Clico, 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 termino com o ESC, tá? Vamos fazer então o intervalo, gente? Daí a gente dá continuidade aqui depois. Vou dividir o vídeo em dois. Para